Deus abençoe seu coração. É um prazer para nós podermos falar mais um pouquinho da palavra de Deus, para que você seja abençoado e que Deus possa abençoar o coração das pessoas que estão assistindo este vídeo, principalmente os jovens, os adolescentes, as crianças. No Salmo 1 está escrito assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu li o versículo 1 e o 2. Amigos, eu gostaria nesta noite de trazer um conselho, uma advertência para você, adolescente, para você, jovem, que me ouve nesse instante. Para os pais que ensinam suas crianças, que ensinam seus filhos, e principalmente quando ele chega na fase que ele já se considera adulto, é preciso ter um capricho, é preciso ter um cuidado para falar com esses filhos. E não esqueça de ter paciência com seu filho, inteligência para falar. Lembrar que você também já foi criança, você também já foi jovem. Então é preciso ter cautela na hora de falar, porque talvez, ao invés de ajudar, pode atrapalhar mais ainda a concepção, a vida daquele rapaz. E dizer para ele que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, segundo o conselho daqueles rapazes, daquelas moças, que pela influência te levam para certos lugares, que depois de você ter ido, a sua consciência vai doer, você vai ficar triste, cabisbaixo, porque você foi aonde você não deveria ir. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Na roda dos escarnecedores, tomadores de cerveja, cachaça, pessoas que usam drogas, usam essas coisas para achar que dá estímulo à vida. Mas estímulo à vida você tem é na palavra de Deus. Você tem estímulo lendo a palavra de Deus e orando. Por isso eu trago para você conselhos de um pai. Eu estou com 47 anos hoje, mas eu já fui jovem, já fui adolescente, e hoje já estou partindo para ser uma pessoa velha, se eu chegar a ser uma pessoa velha, se eu não for antes para a sepultura. Mas o irmão Branham, ele tem um filho chamado Billy Paul, e eu quero trazer para você nesta noite o que aconteceu com esse rapaz, porque às vezes os pais dão conselho para os filhos, e eles como que achando que sabe tudo, e os pais dão conselhos para ele e para ela, porque eles já foram jovens, eles já passaram por certos caminhos, e eles têm experiência de vida, experiência para passar para aquele rapaz. Mas as pessoas, os jovens, eles pensam que eles podem andar sozinhos,
que eles podem ir aonde eles quiserem, em festas, em bailes, em shows. E não é assim. É preciso um filho obedecer o pai, obedecer a mãe. E eu quero ler aqui, nesta mensagem, testemunho de Billy Paul, filho do irmão Branham, o que ele conta aqui. E, por favor, não deixe seu telefone ou a televisão do lado. Assista tudo. Isto pode te ajudar. Quem sabe é o que você estava precisando. É o que você estava precisando para você ingressar. Deixar de lado as suas ideias, os seus conceitos. E acatar o conselho do seu papai, o conselho da sua mamãe, enquanto você pode. O irmão Billy Paul diz assim: recordo de uma ocasião em que eu comecei a me afastar do Senhor. Eu não só dizer estas coisas, mas vocês sabem, quero ser honesto com todos vocês. Vocês sabem, meu pai não comprometeu. Se fosse um assunto meu, de Rebeca ou de Sara, de José, não importa quem fosse, o irmão Bly, o irmão Paul, quem que quer que fosse, ele não comprometia sua mensagem com pessoa nenhuma. O irmão Branham cortava reto, sim, sim e não, não, doa quem doer. Ele trouxe e pregou uma mensagem. Ele pregou uma mensagem para mim, tal como pregou para todas as pessoas. Podem pensar que pregou para mim uma mensagem mais suave. Eu penso que para mim pregou mais duro. Porém, penso que necessitava dela. Vocês sabem, numa ocasião comecei a apartar-me do Senhor Jesus. Vocês sabem como é a idade da adolescência. Sinto dizer isto, sinto a direção do Senhor para dizê-lo. E agora, quem sabe, alguém necessite disto. Talvez você está necessitando disto, desse conselho de Deus para você. Comecei a me separar do Senhor. Comecei a pensar que sabia tudo e eu não sabia nada. Você sabe como é essa idade. Vocês sabem, o profeta disse que os filhos dos pastores são os piores, porque ele era filho de pastor, profeta de Deus. Quantos filhos de pastores há aqui nesta noite? Levante suas mãos. Sinto por vocês, porém sabe por que são tão maus? São tão maus porque se ajuntam com os filhos dos diáconos. Porém, vocês sabem, cheguei a essa fase quando me distanciei do Senhor e quis sair de minha casa, e todos esses pensamentos em minha cabeça. Você sabe, quando a gente chega a essa fase, crê que sabe tudo e não sabe nada. Assim eu comecei a escorregar um pouco do caminho. Um dia meu pai veio para mim e me disse: filho, quero que faças um favor. Ele estava fora lavando o carro e eu lhe disse: sim, senhor, que posso fazer para você? Ele me disse: quer sair de casa? Ele me disse: você não pode ficar em minha casa fazendo as coisas que está fazendo. Ele me disse: esta casa está dedicada a Jesus Cristo. Esta casa está dedicada a Jesus Cristo. Ele me disse: servimos Cristo aqui. Não importa quão baixo chegues, Billy Paul, ainda que você chegue a cair tão baixo que possa alguma pessoa, alguma fale contigo, ainda assim serás meu filho. Porém terás que seguir o caminho, o mesmo caminho
que eu tomei. Ele disse: se Jesus vem, se eu estiver pronto, quando Jesus vier e você não estiver, me disse, eu irei com ele e você não. Se você estiver pronto e eu não, você irá com ele. Esta é uma caminhada individual, filho, contigo e Jesus Cristo. E disse, porém você tem que fazer sua eleição hoje, neste momento. Você tem que saber para onde você quer ir. Por isso é preciso saber as companhias que você está andando. Se eles estão te influenciando para ir para a mesa de sinuca, para tomar bebidas alcoólicas, para usar drogas, é preciso saber. Você, meu filho, você jovem que está me ouvindo, é preciso saber as companhias que você está andando. Mombrana diz que aves da mesma plumagem andam juntas. Você é águia, você voa nas alturas. Aleluia. Nunca me esquecerei disto. Enquanto ele estava lavando seu carro fora de casa, me disse, filho, quero que me faças um favor. Eu lhe disse, sim, Senhor. Ele me disse, levanta as mãos. E levantei as mãos assim e me disse, ele fez assim. Olhe para uma das mãos para onde está apontando. E olhei para trás e formava na sombra uma cruz. Ele sabia como fazer as coisas, você sabe? Ele me disse, olha, Billy. Ele me disse, olhe num braço. Esse caminho leva para o Calvário. E esse outro caminho, ao outro, leva para o inferno. E me disse, agora neste momento você tem que fazer sua decisão. Porém eu quero que saiba que tenho te reclamado, já para que vás aos céus. Deixando um pouco agora os adolescentes, os jovens, eu quero falar com você, o Senhor, a senhora que está me ouvindo, que está me assistindo agora. Você tem ensinado para o seu filho o caminho que deve andar? Você tem reclamado seus filhos? Reclame seus filhos. Entregue eles na mão de Deus. Entregue seus filhos na mão de Deus. Esse sim sabe cuidar. Nós, como pais, damos bons conselhos para nossos filhos, mas nós podemos errar também. Mas ele não erra. Ele é o nosso Deus. Ele me disse, pela graça de Deus você estará lá, filho. E me disse, porém, se decidir ir por este outro caminho, há uma só maneira pela qual poderás ir ao céu. Será voltar pelo mesmo caminho, porque sei que ao final do caminho chegarás aqui. E vocês sabem, tomei minha decisão. Preste bem atenção nisso, irmão. Preste bem atenção nisso, rapaz, para que você possa tomar a sua decisão de uma vez por todas, enquanto não seja tarde demais para você. Porque sei que ao final do caminho chegarás aqui, ele disse. Vocês sabem, tomei minha decisão e comecei a me escorregar. E fui morar com minha avó. Comecei a fazer coisas que não deveria fazer. Comecei a fazer coisas que não deveria fazer, que não deveria ser feito, que não haveria nada que ele quisesse fazer direito. Queria fazer coisa errada.
que não deveria haver feito. E quando fiz, coisas começaram a suceder. Meu pai foi a uma viagem e comecei a morar com a minha avó. E adoeci com uma complicação em meu estômago. E logo um dia, quando fui visitar meu tio, tive um ataque e caí no chão. E quando caí, desmaiei. Quando voltei a mim, estava no hospital. Aí é que é o problema. Acha que sabe tudo, que pode tudo, mas de repente você pode estar no hospital, você pode estar num leito. Pense bem na sua vida, pense bem no que você está fazendo, para que no dia da manhã você possa dar glória a Deus e agradecer pelos conselhos do pai e da mãe. E eu era um garoto de 16 anos, quando estava no hospital, estava ali na cama e estava morrendo. Tinha uma úlcera, e essa úlcera havia perfurado as paredes de meu estômago. E o médico veio e disse: temos que operá-lo e é complicado. Assim sendo, quero que assine este papel. Minha avó disse: eu não vou assinar até que o pai deste rapaz esteja aqui. E me disse: se não assinar, não podemos operá-lo e pode morrer. Tentaram por muitos dias encontrar meu pai, mas não o encontraram. Você sabe o que é estar sofrendo de costas no hospital? Você sabe o que é isto? Estar sofrendo de costas no hospital por causa da desobediência? Por não escutar? Como pregou o irmão outro dia, às vezes Deus tem que te dar um bofetão para que caia de costas, para que você possa olhar para o céu. E disse: Senhor, eu estou consciente do que tenho feito. E as coisas que fiz começaram a vir à minha mente. E enquanto estava ali, pensava que desejava ver o meu pai. Porém não havia nenhum pai ao qual pudesse me agarrar. Na hora de fazer as coisas erradas, na hora de desobedecer o pai, na hora de desobedecer a mãe, é fácil. Mas quando está no hospital, num leito de dor, aí começa a lembrar do papai, começa a lembrar da mamãe. E pensava: se papai estivesse aqui, oraria por mim e ficaria imediatamente bem. Porém, não podia, papai não estava ali. E vieram e me disseram: Billy, vão te operar amanhã. Jamais esquecerei aquela noite que me prepararam antes da operação. Logo amanheceu e estava ali na cama pela manhã antes da operação. E 1 hora antes da operação, o irmão Billy Paul diz: jamais vou esquecer daquele momento. Quase ao amanhecer, uma mão me tocou ao meu ombro e ali de pé estava o papai. Que felicidade para esse rapaz nesta hora que o papai chegou. E olhei a meu pai e disse: as coisas vão ficar bem agora. E ele me tocou no ombro e me disse: o caminho de um transgressor é duro. O caminho de um transgressor é duro demais. Por causa da desobediência, ele caiu nessa situação. Com aquelas palavras, já podiam me operar sem dar nenhuma anestesia. E ele me disse: filho, o que aconteceu? E comecei a contar-lhes as complicações e me disse: filho, eu estava nas montanhas do Colorado de férias. E disse: recordas do anjo que te mostrei aquela ocasião no hotel? Eu lhe disse: sim, Senhor, me recordo dele. E me disse: me apareceu lá nas montanhas do Colorado e me disse: vai ver Billy, ele necessita de ti. Desci das montanhas e disse à minha esposa:
Tenho que ir ver ele. Ele necessita de mim. Tem problemas? E me disse: Billy, conduzi-me para cá sem parar. E naquele momento, o médico entrou ao quarto e lhe disse: Irmão Branham, me alegro que esteja aqui. O moço tem este problema e este outro. E começou a lhe contar e lhe dizer: vamos ter que operá-lo, e não me agrada ter que fazê-lo. É um moço tão jovem, 16 anos. Lhe disse: Irmão Branham, vamos ter que operá-lo, senão a úlcera vai matá-lo. O irmão Branham disse ao médico: antes que faça isso. E Billy Paul disse: perdoe-me, irmãos, eu estou chorando. Enquanto ele estava dando esse testemunho, ele começou a chorar. Não quero fazê-lo, ele disse. Ele deu a volta, pediu 1 minuto, falou comigo e me disse: filho, o caminho de um transgressor é duro. Eu lhe disse: sim, senhor. Ele me disse: Paul. Eu lhe disse: papai, ore por mim. Ele me disse: você se distanciou do Senhor? Você se recorda quando estava lavando o carro? Eu lhe disse: sim, senhor. Ele me disse: filho, você está pronto para voltar pelo caminho? Ele me disse: você está pronto para voltar pelo caminho qual você foi? Eu lhe disse: sim, senhor, papai. E eu disse: papai, ore por mim. E então ele me disse: não posso orar por você. Eu não cometi nenhum pecado. Foi você quem cometeu o pecado. Assim sendo, faça a sua própria oração. Aquelas palavras criou fé nele. E ele começou a orar e disse... E logo comecei a orar e meu pai começou a orar comigo e disse: Senhor, Billy está voltando pelo caminho hoje. E estou seguro, Senhor, que se o examinarem de novo, vão encontrar que tudo está bem. Me examinaram e encontraram que não tinha mais nada. E sarei de minha úlcera. O médico encontrou que já não sangrava a úlcera em meu estômago e me enviaram para casa. Irmãos, agora não tenho nenhuma complicação em meu estômago. Posso comer qualquer coisa que queira. E ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Meu coração quer dizer um par de coisas mais, para que vocês vejam que às vezes fazemos coisas que não queremos fazer. Fazemos coisas e não pensamos que as fazemos com certa intenção. Eu não quero dizer isso para ferir a ninguém. E quero dizer algo, não quero dizê-lo. Porém, vocês têm que ter cuidado com as coisas que dizem. É pouca coisa isso? Tem que ter cuidado com as coisas que dizem. Uma palavra do pai, uma palavra da mãe, isto tem sentido. Diga coisas boas a respeito do seu filho. Diga coisas boas, mãe. Diga coisas boas, pai, a respeito do seu filho, a respeito da sua filha. Deus está olhando, Deus está... As palavras que falamos, elas chegam lá. Oh, Jesus Cristo. E eu quero lhes contar uma vez. O irmão Borges, muitos de vocês conhecem o irmão Borges, estava em São José, Califórnia. E agora jamais vou me esquecer disto enquanto viver. Estávamos ali em São José, Califórnia. E foi a primeira vez que vi meu pai com a peruca. Oh, sim, não era São José, foi em Bolquésio. E ia
servir o jantar da reunião da noite. Agora eu quero dizer isto a vocês. Quero lhes dizer isso, irmãos. Eu tenho cometido muitos erros e ainda cometo muitos erros. Porém, quero ser uma testemunha para vocês nesta noite, de que ele não somente pregou uma mensagem, senão que ele viveu. Ele viveu exatamente o que pregou. Este é o profeta de Deus que nós falamos dele. Por isso, irmãos, vocês que me ouvem, o problema todo é que nós entramos numa situação que às vezes fica difícil sair, e aí começa a dar problemas na família, os filhos começam a ter certos comportamentos que não tinham, mas é preciso dar uma vasculhada, é preciso dar uma olhada. Quem sabe dentro dessa casa tem coisas que não está agradando a Deus. Você está guardando o que dentro da sua casa? Pense agora nisto. Faça uma limpeza na sua casa. Você acha que é feio um pai, uma mãe abraçar um filho e pedir perdão para o seu filho? É feio um filho pedir perdão para o pai? Não, isso é honroso diante de Deus. E olha só, na mensagem influência, talvez esse rapaz pegou uma influência, pegou essa moça, pegou uma influência, e ele diz assim, ó: você sabe o que eu penso? Todos têm sua opinião, porém um dos maiores, em minha opinião, o maior presidente que nós alguma vez tivemos nessa nação foi Abraham Lincoln. Agora, não porque ele era um republicano, porém porque ele foi o que foi, um homem pio. E ele foi criado para servir a Deus. E ele disse: se há algo a que eu desejo dar louvor, ele que disse, ou pelo que minha vida foi influenciada, foi uma mãe pia que me ensinou a orar e conhecer Jesus como meu Salvador. Agora, há uma grande responsabilidade nos pais. Olha o que o irmão Brana diz: ó, sua família é o que você é. Você cria seu filho em um certo meio ambiente, tem 98% melhor chance de andar certo do que tem se você criá-lo no caminho errado. Cria o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ser criado corretamente. Ensine seus filhos a fazerem o correto, serem honestos, serem sinceros e justos, mesmo quando estiverem na escola. Agora, muitas vezes as crianças são propensas a copiarem um do outro e tentarem passar na escola. Porém, sabe, eu penso que se você simplesmente conseguir por si mesmo, então é algo que você não pode dar volta à sua prova como boa nota. Se você colou, talvez você vai tirar uma boa nota, mas você colou. Então quer dizer, quando chegar uma situação mais complicada, você não dará conta que você está indo de carona com o outro. Tenha sua própria experiência, tenha sua própria convicção. Você sabe, se você vai ter um teste no dia seguinte, ao invés de ficar andando por aí toda noite, levantar na manhã seguinte e pensar: bom, eu me assentarei perto do fulano e Beltrano, eles são inteligentes, e logo eu posso copiar deles. Se você, pouco antes do
pai conceder graças à mesa do café da manhã, se você simplesmente disser: papai, lembre-se de mim hoje. Que coisa bonita, né? Papai, lembre-se de mim hoje. Eu tenho que fazer um teste de química, ou seja o que for. Então você, quando você orar, papai, diga: Deus abençoe o João, a Maria em seus testes hoje. Eu lhe digo isto mudará o curso dos acontecimentos. Lembre-se, nós podemos ter o que nós queremos se nós pedirmos em fé e crendo. Jesus disse: todas as coisas são possíveis para aqueles que crerem. Não tendes, por quê? Porque não pedes, e não pedes porque não credes. Ele disse: pedi abundantemente para que o vosso gozo possa ser completo. Eu gosto disso, eu gosto muito disso. Nosso ensinamento correto: diga a coisa correta, faça a coisa correta, pense a coisa correta, sempre esteja pensando correto. Eu tenho um pequeno lema. E que lema é esse, meu irmão? Que lema é esse, profeta, que o senhor tem? Faça o correto. Esse é o seu dever para com Deus. Pense o correto. Esse é o seu dever para consigo mesmo. E você está fadado a sair-se bem. Fica aqui a minha ajuda. Se eu penso que eu posso ajudar você que me ouve através das minhas palavras, eu tenho em minhas mãos aqui a mensagem respeito. Ele conta daquela mocinha que ele chamou ela à plataforma e disse: Deus está te chamando. Deus está te chamando, filha. E ela ficou nervosa e disse: não, meu pai tem religião suficiente, porque meu pai é um diácono. Mas aconteceu o seguinte, que não muito tempo depois daquilo, o irmão Brana passou pela mesma cidade, e aqui veio ela descendo a rua com a sua combinação caindo, numa atitude desmanzelada, com um cigarro na mão, e ofereceu-me uma bebida de uísque, a mesma coisa. E aqui está seu testemunho. Ela disse: você se lembra da noite que você me chamou ali? E disse: aquilo era verdade. Ela disse: o Espírito de Deus estava testificando para mim naquela noite, tentando me persuadir que eu viesse. E disse: desde então eu podia ver a alma da minha mãe fritar no inferno como uma panqueca e rir disso. Isso é o que sucedeu, está vendo? Temos que ter respeito. Você tem que respeitar a Deus, isso é tudo. Você tem que fazer isto, irmão. Isto é tudo. Jezabel desrespeitou isto. Jezabel desrespeitou o servo de Deus e pagou caro por aquilo. Sabe o que aconteceu? Nem os cães comeram sua carne, porque estava cheio de pinturas, cheio de coisas que não agradam a Deus. Você está me ouvindo? Você sabe disso. Você sabe que Deus abomina essas coisas. Tire essas coisas de dentro da sua casa. Tire essas pinturas. Tire essas maquiagens, que você sabe que pela mensagem do profeta de Deus, ele condena essas coisas. E nós temos que falar isso. As pessoas não gostam, mas tem que ser falado, porque no dia do juízo, nós não vamos levar sobre nós esta culpa de não ter falado essas coisas. Que Deus possa abençoar seu coração. Nós vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus por esse momento que Ele tem nos dado. Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por esta mensagem curta, Senhor,
Poderia muitas coisas ser faladas aqui, mas o tempo não nos permite. Assim sendo, Senhor, sela essas palavras na vida desta moça, na vida desse moço, dessas crianças, desses pais que me ouvem nesta hora, e que tudo possa ser feito para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Deus abençoe seu coração, até nos encontrarmos novamente aqui por este canal. Deus que te ajude e te abençoe e te dê forças para prosseguir nesta caminhada que está pertinho de acabar, pertinho de terminar essa vida aqui na terra e nós irmos para o nosso lar, onde não haverá essas coisas que nos incomodam aqui na terra. Mas temos que tomar uma posição ao lado de Jesus Cristo, ao lado da palavra revelada para esta hora em que nós aceitamos e dizemos que cremos e que temos que obedecer. E mais do que isso, temos que respeitar isso. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos abençoados nesta noite, para a honra e glória do nome dele. Ficam com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão e os ombros tão cansados com o peso da cruz, e as lágrimas insistem. O meu rosto vir molhar, só tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, tua presença eu terei. E